E aí, pessoal, notícia que repercutiu ontem aqui na internet foi o fato de que a deputada do PDT, agora não mais, né, deputada Tabata Amaral, ela ganhou na Justiça Eleitoral o direito de poder se desfiliar do partido sem correr o risco de perder o mandato. Na decisão de ontem, que TSE autoriza Tabata Amaral a se desfiliar do PDT em Vitória para movimento de renovação política. Para quem não sabe, a Tabata Amaral ela é uma das fundadoras de um movimento político chamado Acredito, um movimento que é considerado suprapartidário, e ela também foi aprovada no programa de bolsas do Renova BR, que é um movimento que tem ligações aí com o Acredito, que outros movimentos aí do mesmo tipo, né? E o Renova BR é mais um financiador. O Renova BR aportou recursos na campanha da Tabata, né? Através de doações aí de pessoas físicas que são ligadas ao Renova BR, geralmente alguns empresários, né? Pessoas que têm uma condição financeira maior. Embora o financiamento por empresas esteja proibido, mas as pessoas físicas podem doar ainda com um certo limite, né? E a Tabata ela começou a ser muito criticada porque foi eleita por um partido de esquerda e votou a favor da reforma da Previdência. Não foi só o caso dela, teve outros deputados na mesma situação. Isso gerou uma discussão muito grande, né? Porque se entendeu ali que esses movimentos seriam como se fossem partidos clandestinos que se infiltraram dentro de alguns partidos de esquerda para eleger seus parlamentares e depois estariam sendo infiéis com as siglas que os acolheram, votando, tendo uma atuação parlamentar diferente daquela ao qual os partidos se propõem. E já tivemos alguns debates aqui na internet, eu já participei de live, inclusive no canal do Daniel Dalense, falando a respeito disso, né? Mas eu provavelmente tenho uma opinião diferente da dele sobre essa decisão. A decisão foi tomada por maioria, larga maioria, né? Foram 6 votos a favor da Tabata, apenas um que foi do ministro Edson Fachin, foi o único que votou contra. Mas, veja bem, minha opinião aqui pessoal, tá? Eu acho que é um grande erro, inclusive na legislação eleitoral brasileira, que não se possa o partido expulsar um deputado e ele próprio pedir o mandato logo em seguida. Eu acho que isso deveria acontecer. Por exemplo, o partido elege um deputado, ele pode ser o mais votado que for, ele só foi eleito graças a uma nominata de um partido. Ele chega lá e começa a votar tudo ao contrário do que o partido se propõe. Ele começa a inverter completamente, a desobedecer frontalmente, constantemente as decisões do diretório do partido. Ainda que o partido aplique punições, né, retire ele de comissões, retire de um monte de coisa, ele vai continuar votando contra o partido durante todo o mandato, até que venha a janela partidária dos 6 meses ali antes da eleição, e aí ele pode mudar de partido e fica barato, né? Então eu entendo que realmente deveria ter uma forma de o partido poder expulsar o parlamentar e pedir o mandato, pedir a cassação dele para que fosse substituído por um suplente do próprio partido. Agora, isso eu entendo que deveria acontecer nos casos de afronta reiterada do parlamentar contra os princípios do partido. Não é por causa de uma ou duas votações em que o parlamentar vá contra a orientação partidária que deveria haver a perda do mandato. E, baseando-se pelo mesmo raciocínio, eu acho que não deveria ser apenas por causa de uma ou duas posições contrárias à direção do partido que um parlamentar deveria poder sofrer pesadas punições, suspensão por tempo indeterminado, coisas assim, né, retirada de comissões, como aconteceu com a Tabata Amaral. Eu achei que a mão do PDT pesou muito sobre ela por causa de um tema. Tudo bem, fecharam questão contra, ela desobedeceu, houve infidelidade? Houve. Mas não houve uma infidelidade, assim, a meu ver, tão grande assim que justificasse toda a comoção que se gerou contra ela. Eu acho que é legítimo que o parlamentar ele possa, em um ou dois temas, em poucos temas assim, divergir da maioria do partido, né? Não pode o partido também querer controlar a opinião dos parlamentares sobre tudo. E nesse aspecto aí, eu acho que, tudo bem, a Tabata Amaral ela errou na escolha do partido, mas talvez o PDT também, a gente fala aí, né, mas a Tabata se aproveitou, esse movimento acredito se aproveitou do PDT. Pera lá, será que o PDT também não se aproveitou da popularidade da Tabata, dos votos que ela poderia render, do carisma, da imagem dela, para poder reforçar a sua nominata e para poder trazer financiamento também de empresários para
dentro da sua nominata, né? Isso é uma coisa a se pensar. Porque não é como se a Tabata tivesse enganado. Será que se o PDT tivesse chegado, Tabata, o que você acha da reforma da Previdência? Ela dissesse uma coisa antes. Não, eu sou totalmente contrário a qualquer reforma. E depois ela mudasse de opinião, aí seria diferente. Isso nunca foi cogitado, isso nunca foi falado. E era evidente que pela formação mais liberal que ela tem, né, não estou dizendo que ela seja uma pessoa de direita ou sequer de centro. Eu classifico a Tabata na centro-esquerda mesmo. Mas é óbvio que ela está menos à esquerda do que a média do PDT. O PDT tem uma tradição mais trabalhista, uma tradição daquela velha esquerda. É evidente que isso iria gerar conflito em algum momento. E eu não acho que essa simples divergência da Tabata em relação à reforma da Previdência seja suficiente para isso ter causado uma expulsão de fato dela do partido. Ela só não está formalmente expulsa, porque, claro, o PDT queria punir ela de verdade. E hoje, né, a melhor forma de você não punir um parlamentar infiel é você expulsá-lo. É por isso que eu acho que deveria ter a possibilidade do partido pedir o mandato de volta, porque senão fica muito barato, né? O parlamentar começa a votar contra o partido em tudo, o partido expulsa, ele fica livre justamente para ele ir onde ele quiser, onde for mais interessante. E aí o partido que quer realmente punir o parlamentar de verdade, ele tem que ficar suspendendo, aplicando outros tipos de punição, retirando os cargos, indicações do partido para aquele parlamentar suspender de todas as funções, como o PSL fez ali com muitos dos seus dissidentes, como o PSL não fez com o Alexandre Frota. O Alexandre Frota não, ele conseguiu um acordo de bastidores lá para ser expulso, para ele poder ir rapidinho para o PSDB. Né? Então, a Tabata estava presa aí ao PDT, ela não podia sair, por exemplo, ela poderia ter concorrido à Prefeitura de São Paulo no ano passado, né? Ela é a virtual candidata do PDT ao cargo de prefeita por São Paulo, mas o PDT, por punição, ela resolveu tirá-la dessa disputa, né? E aí ela não podia se desfiliar do PDT para ir para outro partido que fosse, para poder conseguir se candidatar, porque se ela fizesse isso, ela perderia o mandato. Agora, com essa justa causa que ela conseguiu no TSE, ela está livre para ir para qualquer outro partido. Enfim, eu considerei bastante acertada essa decisão. Tá? Se fosse um caso mais extremo, onde um parlamentar ele frequentemente desrespeitasse reiteradamente as decisões do partido, aí tudo bem, aí eu não acho que deveria haver essa justa causa não. Mas no caso da Tabata, não, isso não aconteceu, né? Foram pouquíssimas questões em que ela divergiu do PDT, não era caso realmente para ela ser perseguida como estava sendo, tirada de todas as comissões, suspensa, né, recebendo punições pesadíssimas. Era quase dizer, olha, faço tudo para você sair, tá? Mas eu não vou deixar você sair de graça. Então, tá aí minha opinião nesse caso. Eu acho que o TSE acertou bastante. Não acho que é como estão falando que é o fim da fidelidade partidária, não. Acho que está se modulando a questão ainda, está se chegando num bom meio termo a respeito. Agora, eu volto a dizer, eu acho que para casos mais graves, por exemplo, do Cabo Daciolo, por exemplo, né? Que não foi o caso que o pessoal na época até do Daciolo ele votou, na época não sabia se o partido ia poder pedir o mandato ou não, em caso de expulsão, o próprio pessoal deliberou que não pedisse o mandato do Daciolo na justiça, que deixasse ele livre para ir para onde quisesse. Mas, com decisões posteriores na justiça eleitoral, decidiu-se que se o partido expulsa, ele não pode pedir o mandato. Eu acho que isso deveria ser permitido, eu acho que deve ser objeto de uma futura reforma política, que o partido possa expulsar e pedir o mandato depois. Mas, repito, não acho que seja o caso da Tabata Amaral. Acho que a Tabata Amaral está no limite, sim. Ela exerceu ali, até certo ponto, o limite da saudável discordância que deve haver dentro de qualquer partido. Não é porque o parlamentar discorda de uma questão que ele deve ser chamado de infiel, de traíra, de aproveitador, nem nada do tipo, como infelizmente eu vejo muita gente aí do PDT dizendo. É isso, tá aí minha opinião sobre esse caso. Fico por aqui, até a próxima, se inscreva no canal que em breve estaremos falando sobre mais assuntos aqui pertinentes à política e ao direito eleitoral. Um abraço.